vamos falar sobre o Mercúrio retrógrado. O Instagram até demorou para entrar aqui, não sei se está normal. Estou aqui passando meu óleo essencial, que vai ser inclusive a indicação, né, para a gente poder enfrentar esse Mercúrio retrógrado que está já acontecendo, né? Não está por vir, ele já está acontecendo. Mas eu resolvi fazer essa live para a gente falar um pouquinho mais sobre essa energia. Por quê? Porque primeiro que Mercúrio retrógrado é muito polêmico, né? Então ele gera aí um certo agito nas redes sociais, na internet você vê muitos posts, muitos artigos falando, né, que Mercúrio está retrógrado, meu Deus, todo mundo vai, né, ficar sofrendo aí por conta disso. E também mais de uma pessoa, algumas pessoas já vieram me perguntar sobre essas questões de Mercúrio retrógrado, justamente por conta dessa preocupação. Nossa, estamos no Mercúrio retrógrado, posso fazer isso, posso fazer aquilo. E aí a ideia dessa live é a gente poder conversar um pouquinho mais profundamente sobre essa temporada de Mercúrio retrógrado. Vale lembrar que Mercúrio fica retrógrado de 3 a 4 vezes por ano, então é para acostumar com isso, não tem jeito, né? Então, para quem está chegando novo aqui na astrologia, vai acostumando, porque a gente tem aí sim, de 3 a 4 vezes por ano, essa retrogradação de Mercúrio. Que a gente vai ver que não é uma coisa ruim, apesar de parecer, né? Quando a gente vê as notícias, os posts, os memes de internet, parece que é algo ruim, mas a nossa ideia é justamente entender que tudo que acontece no universo a gente pode pegar e trazer o lado positivo, alquimizar aquilo, né? Então a gente pode sim pegar algo que parece que é negativo, mas fazer com que ele vire positivo. A Rafaela perguntando, verdade que tendo Mercúrio retrógrado no mapa natal fica mais fácil de lidar? Eu diria que a pessoa que tem Mercúrio retrógrado no mapa natal, possivelmente ela já tem um costume, né, de lidar com essa experiência. Então pode ser uma pessoa que já aprendeu, já revisou muitos assuntos mercurianos. Aí tem dois tipos de pessoa, né? Tem as pessoas que têm Mercúrio retrógrado no mapa, mas ainda não aprendeu. Talvez para essas eu acredito que seja até mais difícil, né? Uma temporada de Mercúrio retrógrado. E tem aquelas que já aprenderam muita coisa, já desenvolveram muita coisa. E provavelmente para essas é mais fácil lidar sim. Então depende de pessoa a pessoa. Bom, o que eu listei aqui, né? Principais temas para a gente conversar e também os principais aspectos que o Mercúrio vai fazer durante a retrogradação. Né? Então a gente vai revisar um pouquinho. Eu já fiz uma live sobre Mercúrio em Virgem, quem não viu ainda, está disponível aqui no canal. E a gente vai ver agora alguns, inclusive o aspecto, um dos mais interessantes acontece amanhã, né? Na verdade na madrugada de hoje para amanhã, que é a conjunção com Vênus. Ah, e o recadinho é, você que está chegando aqui agora, veja que, se você gosta do que eu converso aqui, esteja lá no Spotify, no podcast Astral do Dia. Lá eu mando, na verdade, tudo que eu gravo aqui e mais vai para lá. Né? Então lá eu mando todo dia de manhã uma reflexão para o dia. As lives que acontecem aqui vão para lá também. Então, se você gosta aí de ter esse conteúdo, nada melhor do que você poder ouvir esse conteúdo. Né? Então você pode ir lá no Spotify, procurar Astrologia e Tantra, se inscrever ali e você vai receber aí todo dia uma reflexão astrológica, e essas lives que acontecem aqui você pode ouvir ali também. Bom, temporada de Mercúrio retrógrado, né? Começou aí essa retrogradação de Mercúrio. Vamos só passar rapidamente o que é o retrógrado, porque embora muita gente já me acompanhe aqui há um tempo, tem sempre gente nova chegando. Então o que é uma retrogradação? É quando aparentemente o planeta está andando para trás. Mas sim, nós sabemos que astronomicamente o planeta não anda para trás. Nenhum planeta vai andar para trás. Se de repente acontecer no universo de um planeta parar a órbita dele e começar a andar para trás, imagina que tudo isso desregularia loucamente. O que acontece é que, por conta das velocidades dos planetas, a gente tem aí uma percepção, uma visão aqui da Terra de que o planeta, em determinados períodos, ele está andando para trás. E sempre lembrando que a astrologia é um estudo baseado aqui na Terra, baseado no ser humano. Né? E inclusive quer aprender astrologia, hoje tem aula ao vivo do curso de astrologia. Você pode entrar lá, vai ter o link aqui embaixo, então me pede o link. Você pode acompanhar a aula ao vivo e também ver as gravações, que são todas colocadas na plataforma. Então, ali eu explico direitinho que a astrologia é um estudo de aqui da Terra, a gente vendo aqui da Terra o que está acontecendo. Então, se você está aqui na Terra e você vê um planeta, né, que é aquele ponto que você observa, lá, ela, bom dia, seja bem-vinda, gratidão aí pelos coraçõezinhos, pelo 100, né, pelo 100% aí, e você vê que esse planeta ele tem um caminhar dele, ele tem uma órbita dele, de repente ele começa a voltar para trás, a gente enxerga ele voltando para trás. Bom dia, Luísa, seja bem-vinda, aluna lá do curso, nos vemos hoje à noite, espero, né?
E quando você tem um aplicativo de astrologia, quando você tem ali os softwares que hoje facilitam muito a nossa vida. Então, olha, pessoal, hoje a astrologia é maravilhoso, por quê? Porque a gente não tem que ficar fazendo tudo na mão. Né? A gente tem softwares que fazem toda a parte matemática, toda a parte, né, de desenhos e cálculos, e a gente foca no quê? Na interpretação. A gente foca no simbolismo. Então, hoje, mais do que nunca, é maravilhoso você ter acesso a esse conhecimento da astrologia, porque você, com qualquer software, qualquer aplicativo, você tem aí a visão do que está acontecendo no céu e você basta interpretar, né? Claudinha, bom dia, seja bem-vinda. Então, a gente vê que o planeta está voltando para trás, isso traz um simbolismo, isso traz um significado. Quais são os significados? Primeiro se diz, né, que quando o planeta está voltando para trás, alguns astrólogos dizem que ele está em debilidade. Né? Então, principalmente numa visão mais antiga, ele estaria ali não no funcionamento normal dele. Então, isso por si pode fazer com que os assuntos regidos por aquele planeta fiquem um pouco bagunçados, fiquem um pouco, né, alterados ali do que seria o normal. Tem também uma visão, até uma visão mais moderna, que eu acredito, né, de introspecção do planeta, ou seja, os assuntos do planeta ficam bem introspectivos, bem introvertidos, e a clássica que a gente vê, porque o próprio simbolismo mostra. Né? Imagina que você está andando para fora. Vou dar um exemplo. Eu fui levar a Sullivan sábado, né? Lá em São Paulo, lá longe, lá na Zona Sul, muito longe daqui, para ela fazer o curso lá no fim de semana. E a gente saiu de manhã, no sábado de manhã, pegamos a estrada. Quando chegou, Elisa, bom dia, seja bem-vinda. Quando chegou num período ali, num ponto da estrada, ela deu aquele susto, lembrou que ela não tinha pegado uma chave que ela tinha que levar para lá. O que eu tive que fazer? Dar a meia volta com o carro e voltar. E retrogradar para quê? Para pegar essa chave. Né? Então veja, é literal o simbolismo. Se o planeta está retrogradando, se ele está voltando para trás, é como se a gente tivesse que olhar para trás, voltar para trás, para rever algumas coisas. E aí, depende de cada pessoa. Novamente, Mercúrio retrógrado não vai atingir todo mundo da mesma forma. Depende do seu mapa. Algumas pessoas sentem mais, outras menos, e cada uma sente numa área da vida, num simbolismo. Helena, bom dia, seja bem-vinda. Então, a primeira coisa que a gente vê é que, como Mercúrio rege a comunicação, a primeira coisa que a gente sempre fala do Mercúrio retrógrado são questões de comunicação que vêm à tona. Né? Talvez alguns desafios, alguns bloqueios, algumas dificuldades, alguns atritos, ruídos e mal entendidos na comunicação. E na tecnologia também, porque Mercúrio também faz parte aí da tecnologia, principalmente quando a gente fala de telecomunicações. E parece piada, né? Parece muito engraçado, porque no dia seguinte do Mercúrio retrógrado, no dia seguinte que iniciou a retrogradação, eu, na madrugada aqui, que eu acordo 4 da manhã, olhando ali o Instagram, vi, né, um post lá do Rafael Kiso, que é uma pessoa, né, um cara que trabalha muito com Instagram, com marketing digital, e ele falando que o Instagram estava com problema, que não estava entregando os posts, que estava esquisito, aí perguntando para a galera se estava assim também, e um monte de gente falando ali que estava com problema no Instagram. Aí eu falei, olha só como que é, né? O Mercúrio, no dia que ele inicia a retrogradação, que é quando ele estaciona, a galera já sentiu ali um baque no Instagram. Eu particularmente não senti porque eu já estou no shadow ban, né? Quando eu posto alguma coisa, parece que ele entrega para quase ninguém. Então eu já estou meio que nisso, é uma retrogradação de Mercúrio faz tempo. Aí o Instagram agora quer que eu pague aquele perfil verificado, né? Então talvez eu pagando o perfil verificado ele mostre um pouquinho mais. Mas a galera, né, que está ali forte no Instagram sentiu. Né, sentiu que deu aquela balançada, deu aquele probleminha que, sei lá, passou algum servidor ali, algum problema no algoritmo, alguma coisa. Então isso pode acontecer. Eu também ontem, foi muito engraçado, porque eu tenho o grupo da do Terra, das pessoas que estão ali na minha rede, e eu fico de olho nas promoções, sempre que aparece uma promoção, eu já mando para a galera, para todo mundo aproveitar, porque é maravilhoso. Boa tarde, Rosa, deve estar em outro fuso horário, né? Porque aqui ainda é de manhã. Se é boa tarde, estamos aí em locais distantes do mundo. Seja bem-vinda. Então é maravilhoso poder aproveitar as promoções. A promoção que está vigente agora, muito legal, é você comprar esses dois óleos, o eucalipto, que na verdade é um mix de eucaliptos, tem 4 tipos de eucalipto aqui, mais o eucalipto limão, pelo preço de um. Né? Nem pelo preço de um, tá R$ 98 os dois, de 15 ml. Ah, tá na Itália, arroz, seja bem-vinda. Então saiu essa promoção desses dois óleos por R$ 98, eu corri, né, para mandar para a galera do meu grupo da Terra. Mas o que eu fiz? E olha só, é difícil mandar coisa errada, é bem difícil, mas o que eu fiz? Mandei para outro grupo. Nem percebi que mandei para outro grupo. Né, mandei para um outro grupo. Quando foi lá na hora do almoço, eu fiquei pensando, né, ninguém viu, ninguém comentou nada, né, estranho, né, do grupo lá da do Terra.
Mas depois, quando foi chegando na hora do almoço, uma pessoa desse outro grupo mandou uma interrogação para mim, né, que não entendeu nada do que eu mandei isso aqui, e aí que eu tinha visto que eu tinha mandado para outro grupo. Falei, caramba, mandei errado, era para outro grupo. Aí peguei, beleza, né, mandei para o grupo certo. Então, assim, essas coisinhas podem acontecer, não tem jeito. Aí eu falei, caramba, eu que costumo verificar, costumo checar, costumo ter ali, saber, mandei para o grupo errado, né? Só que isso é uma coisa pequena, né? Tipo, beleza, mandei uma mensagem de uma promoção para um grupo, não tem nada demais assim, né? Qual que é a questão? A gente tem que tomar um certo cuidado porque essas coisas podem acontecer em assuntos mais importantes, né? Por isso que se diz, aí a gente vai ter que fazer deixar claro isso aqui, né? Porque várias pessoas vieram me perguntar, pô, então eu não posso assinar um contrato, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Pessoal, não é que não pode, né? Então vamos ter aí a clareza. Talvez você ouça de algumas pessoas, não pode, não pode, não faça, e fique esse receio, né? Não é que não pode, não tem por que a gente parar a vida, né, nesse período. Não é que não pode. O que, que acontece? É que sempre tem a tendência de ter alguma coisa errada, de ter algum mal entendido, de dar alguma coisa que não é legal. Isso já é normal. A gente sabe que você assinou um contrato, pode ser que tenha uma cláusula aí que você não viu, né, que você não deu atenção para ela e depois ela dá um problema. Né? Pode ser que você assinou um contrato e aí de repente você se arrepende, fala, pô, não queria, mas já está assinado. Então essas coisas já acontecem naturalmente a qualquer momento. O que acontece é que a tendência é, num período de Mercúrio retrógrado, isso fica mais evidente, isso tende a acontecer mais. Como eu falei, a qualquer momento do ano, eu poderia mandar a mensagem que era para um grupo para outro grupo. Mas isso geralmente não acontece porque, sei lá, eu estou mais presente no momento, não mando. Só que no período de Mercúrio retrógrado, pá, foi lá e aconteceu. Ontem também tinha um atendimento marcado, a pessoa não conseguiu, né, entrar no horário, e aí beleza, mas eu consegui colocar uma outra pessoa no lugar que pediu o horário, né, e foi. Então a gente pode ter essas questões de entraves na comunicação, né, de falar uma coisa e outro entender outra, de assinar uma coisa e não ter visto ali uma determinada cláusula, ou não ter falado sobre um assunto importante. Então, qual que é a orientação aqui para todo mundo? E já compartilha com pessoas que possam ter interesse nisso também, gostar dessa informação, ou perguntar, né? Não é que você não possa fazer as coisas. Se você puder, né, deixar para depois do Mercúrio retrógrado, seria o ideal. Seria o ideal até por quê? Porque se você está começando uma coisa nova, se você inicia algo agora, veja, tem assuntos que já estão em andamento, né? Então tem assuntos que estão em andamento, aí tem lá, você não contrata aqui, um contrato ali, de algo que já está em andamento, beleza. Aquilo já nasceu. Agora, se você está começando uma coisa nova agora, primeira coisa, tem essa questão do tipo, pode passar alguma coisa que vai dar algum problema depois, e se é uma coisa nova, vai nascer com o Mercúrio retrógrado. Né? Então, vamos supor que você está abrindo uma empresa agora, você está abrindo. Isso que está nascendo agora tende a nascer com um mapa com Mercúrio retrógrado. Eu diria que esse é a coisa mais complicadinha ali. E aí depois você poderia até fazer alguma coisa para simbolizar um novo nascimento depois, né? Porque se é uma empresa, se é alguma coisa mais, você de repente poderia fazer, mas é a única coisa. Então o que eu diria? Precisa fazer alguma coisa? Quer dizer, tem que fazer alguma coisa? Análise que você pode fazer. Posso esperar? Né? É algo que não teria problema eu deixar para depois do dia 28? Né? Se puder esperar, deixa, espera. Né? Eu, por exemplo, tenho várias coisas que eu gostaria de comprar agora. Né? Só que eu falo, eu posso esperar. Eu não preciso comprar agora para ter um risco maior de ter uma dor de cabeça, de chegar alguma coisa errada, de ser uma coisa que eu me arrependa depois. Então, se eu posso esperar, eu deixo lá para frente. Então, quando passar o Mercúrio retrógrado, eu vou lá, faço as compras que eu quero e tudo bem. Agora, se você não puder esperar, se você vê, não, uma coisa que não dá para eu esperar um mês praticamente, né, até o dia 28, faça. Só que faça com consciência, com presença, revise, né, mais do que uma vez. Então faça aí um processo de revisão maior, vai assinar um contrato, leia ele inteirinho, né, dê para uma outra pessoa de confiança, um advogado, enfim, alguém para ler também. Então faça o máximo que você puder para pegar alguma coisa que de repente você já corrige ali na hora. Né? Então, fui assinar um contrato, mas vi que tem uma cláusula ali que não está legal. Você já leu, reviu, e aí você pode pedir para revisar antes de assinar. Essa é a dica. Então, precisa fazer alguma coisa? Faça, mas dobre a atenção. Inclusive, eu vou dar dica de óleo essencial e de cristal para a gente poder passar por esse período. Cláudia falando aqui, comprei uma passagem aérea para a Ásia ontem.
mas é uma viagem que eu quero fazer há uma década e tenho várias linhas de astrocartografia nesses países. Ah, maravilha, bora lá. É como eu falei, né? Algumas coisas. E outra, né? Isso é uma coisa que também vale lembrar. Pode acontecer de ter imprevisto, de ter alguma coisa, sim, mas qual que é a grande questão? É como a gente lida com a situação. Né? Então pode ser, né? Porque quando a gente fala de viagens, também tem a ver com Mercúrio, transportes, essas coisas, né? Pode ser que você, de repente, o voo atrasou, aconteceu alguma coisa? Pode. Mas aí, o que você tem que fazer? Aprender a lidar com aquela situação. Por exemplo, a cliente não conseguiu entrar no horário. Tudo bem. Então aí eu tinha outra já para colocar, coloquei, fiz o atendimento tranquilo, né? E soube lidar. Se também não tivesse outra pessoa para colocar no lugar, eu faria ali meus outros trabalhos e assim por diante. Bom dia, Flávio. Então, se tiver alguma coisa que você tenha que fazer, faça, mas faça com consciência. E você falou que tem várias linhas da astrocartografia que passa ali, então veja lá, né? Pode ser uma experiência muito legal. Não sei para onde que é, né? Mas com certeza a Ásia é um lugar muito rico, né? Para a gente ter uma cliente minha que quer se mudar para lá, inclusive. Muito legal. Bom, falando na questão de viagens, então a gente já falou das questões de comunicação. Então, vai mandar um e-mail, double check, né? Checa ali 2 vezes para ver se está mandando para a pessoa certa, se tudo que está escrito está correto. Vai mandar mensagem em grupo, veja direitinho se está mandando para o grupo certo, se está tudo certo o que você está mandando, né? Vai assinar um contrato, veja aí, faça a dupla checagem ali para você ver se está tudo certo naquilo que você vai assinar e assim por diante. Vai conversar com alguém, né? Perceba que pode sim acontecer mais ruídos na comunicação, mais desafios na comunicação. E aí, novamente, qual que é a meta? É observar. Até porque esse Mercúrio retrógrado ele começa no signo de Virgem, que é o signo que ele rege, né? E até se exalta na visão tradicional. Né? Então, o Mercúrio está muito forte, ele está muito poderoso e ele vai revisar as coisas numa questão virginiana, olhando para os detalhes. Né? Então, se deu ruído na comunicação, se deu ali uma comunicação que deu algum problema, veja os detalhes, o que precisa ser trabalhado. Né? A Rosa comentou aqui, mas o retorno de Mercúrio também é uma oportunidade de rever algumas decisões, certo? Assim como qualquer retrogradação, creio, com certeza. Né? Está aqui na nossa discussão, é revisão. Né? Então lembra, é o olhar para trás e rever alguma coisa. Inclusive coisas do passado podem voltar. Né? Eu já vou comentar sobre isso aqui. Bom, e aí a gente passou para as viagens, né? Então tem pessoas que vão viajar e não dá para deixar de viajar só por causa disso, né? Então, e a gente vai se locomover pela cidade, também não dá para deixar de se locomover pela cidade. Qual que é a dica? Novamente, a dupla checagem. Então, o que eu já faço, por exemplo, toda vez que eu vou para São Paulo, eu coloco no Waze para ver como é que está o caminho, né? Porque pode ter um acidente, pode ter alguma coisa ali que vai atrapalhar. No período de Mercúrio retrógrado, isso é duplamente recomendado. Né? Porque num período normal, talvez se eu não colocar no Waze, vai, passa, estava tranquilo. Com o período Mercúrio retrógrado, a chance de ter algum problema no caminho, algum atraso, é maior. Então, se eu coloco no GPS ali, eu já olho e eu já posso ir para um outro caminho. Né? Então, eu escolho outro caminho que tende a estar livre. Questão de viagem, que é muito importante. Você não vai sair para ir para o aeroporto com a hora contada, né? Então, assim, sei lá, o seu voo é tal hora, você vai chegar ali naquele. Não, você sai antes. Dê mais tempo, né? Porque pode ter um trânsito maior, pode ter um imprevisto. Então, o que a gente tem que fazer? Saber que podemos ter mais atrasos e mais contratempos. Né? E se a gente sabe que a gente pode ter mais atrasos e mais contratempos, o que a gente faz? A gente se antevém a isso, adianta isso, né? E veja, é muito interessante porque esse já é um comportamento que deveria ser padrão. Né? Olha lá, a Luísa falando, no último Mercúrio retrógrado eu perdi meu voo. Então, esse comportamento ele já deveria ser padrão. Então, quando a gente tem um compromisso, o ideal é que a gente chegue antes. A gente se planeje para chegar antes, porque se a gente se planeja para chegar antes e tiver algum contratempo, a gente no máximo chega ali na hora. Né? Agora, se a gente se planeja para chegar na hora e conta ali o tempo direitinho, se tiver algum contratempo já rolou atraso. Né? Então, pode ser um momento que algumas pessoas podem já, se você pegar essa dica aqui, já leva para a vida. Né? Ah, tem um compromisso ali, já considera aí pelo menos 20, meia hora antes, 20 minutos, meia hora antes. Né? O Flávio falou, para mim já estou sentindo aparecer uma conta do passado e os problemas com os filhos, olha só. Vale a pena ver também como que ele está, né, como que esse Mercúrio está transitando no seu mapa, os aspectos que ele está fazendo e a questões. E é interessante que eu não lembro só ascendente. Eu não sei se eu tenho o seu mapa aqui ainda, deixa eu ver rapidinho.
Deixa eu ver aqui rapidinho. Não sei se. Se o seu ascendente for Aquário, o Mercúrio retrógrado está na área de relacionamento, né? Eu só não sei se é esse mapa aqui certinho que está aqui. Mas se for, o Mercúrio retrógrado ele vai pegar justamente a casa 7 do relacionamento e vai tocar Saturno, né? Vamos continuar aqui então. Bom, o Mercúrio ele tende a ser rápido, né? Ele é rapidinho, ele é o dentro da mitologia, ele é o deus Hermes, que tem asa no capacete, tem asa na sandália dele, então ele é muito rapidinho. Só que no Mercúrio retrógrado a gente pode ter uma questão de lentidão, então não é o seu mapa não, então é outro mapa que eu estou vendo aqui. Se você tem ascendente em Áries, é interessante a questão com os filhos, porque o Mercúrio vai voltar para Leão, né? E quem tem ascendente em Áries tende a ter ali a casa 5 com Leão, né? Então tem muito a ver com isso. A gente pode perceber uma certa lentidão, ou seja, até porque, imagina, né? Imagina que você está fazendo um projeto, aí de repente a pessoa tem que revisar mais vezes aquilo antes de dar andamento. Então a gente pode sentir uma certa morosidade, algo um pouco mais devagar, mas é um bom convite também, porque como a gente está numa sociedade muito acelerada, né, talvez um convite a diminuir a velocidade pode ser bem legal. Né? Então, observa, né, que às vezes as coisas não vão tão rápidas quanto a gente gostaria, mas está tudo certo, faz parte. Né? A Rosa falou, eu sinto-me com pouca vontade de me comunicar, sinto-me bastante introspectivo, que no meu trabalho não ajuda. Algum conselho? Então, é interessante porque justamente uma das questões da retrogradação tem a ver com a introversão, lembra? Né? A introspecção, a energia do planeta voltada para dentro. Primeiro, o que eu diria para você fazer? Aproveitar esse momento e honrar esse momento, né? Então, assim, se é o que sua alma deseja, tudo bem. Agora, se está te prejudicando, né? Você fala, pô, eu preciso de alguma forma dar um jeito. Você pode usar alguns cristais e óleos. Então, eu vou falar, inclusive, 2 óleos e um cristal que a gente pode trabalhar, né? Os 2 óleos, um é o rosemary, né? O alecrim, que ele já está aqui. Na verdade, é que eu fiz uma misturinha, o alecrim e o hortelã. Aí você pode trabalhar, por exemplo, no seu caso que é comunicação, aqui ele já está diluído, tá? Então eu já diluí ele no óleo vegetal, já misturei com hortelã. Se é no caso da comunicação, você pode passar aqui, ó, no chakra laríngeo, né? E vai mandando o comando, vai visualizando ali uma luz azulada aqui no chakra laríngeo para estimular a comunicação. Mas, novamente, né? Se a sua alma quer uma introspecção, uma introversão, é legal, honre isso. Mas se você precisa no trabalho, então dá essa forcinha com óleo, com a pedra, né? Você pode usar um quartzo azul, né? Que está aqui inclusive, a sodalita, que é a pedra que eu vou indicar, porque além da comunicação, esses óleos, esses cristais vão ajudar o quê? Na atenção, né? Então, grande parte dos problemas do Mercúrio retrógrado vem da coisa da atenção. Então, a gente fazer as coisas e não perceber, e aí gera aquele erro, né? Fez uma compra, aí você não percebeu que você escolheu sei lá, uma cor que você não queria. É como eu falei, né? Eu quero comprar umas coisas na Shopee, mas aí você vê ali alguns modelos, eu estava vendo microfone para tentar melhorar aqui o áudio, para deixar mais alto tudo, mas aí você vê, sei lá, 10 opções e não estão bem descritas, e aí a chance de você escolher errado já é grande. A chance deles mandarem errado é mais ainda. Então eu falei, não quero fazer uma compra dessa no Mercúrio retrógrado para não ter que ficar depois tendo que trocar e coisa do tipo. Né? Mas se você tiver atenção, você tem ali mais possibilidade de não mandar mensagem errada, não fazer compra errada e assim por diante. A Viviane falou, é possível você sentir as situações acontecendo nos 15 dias antes da retro? É sim, por quê? Porque a gente tem um período de sombra. Né? Então o período de sombra ele é justamente o Mercúrio passando por aqueles graus que ele vai voltar. Né? E depois a gente tem a pré-sombra, ou seja, os dias antes, e tem a pós-sombra, que são os dias depois. Então, sim, depois do dia 28, quando o Mercúrio voltar ao movimento direto, nem tudo acabou, porque ele ainda vai estar transitando pelos graus de sombra que ele passou. Né? Então, dá para a gente sentir sim. E veja, né, a gente vai ver que tudo tem um porquê, a gente vai chegar nessa questão de como aproveitar melhor o Mercúrio retrógrado. Já falamos das viagens, né, mas a gente pode ter desafios em viagens, e aí, como eu comentei, é o que a gente fazer o que a gente pode fazer. Tem coisa que a gente não tem como mudar. Então, assim, se o seu avião atrasar, não tem como você, né, mudar, porque o avião está fora do seu controle. Mas você chegar atrasada está no seu controle. Então, o que você vai fazer? Tudo que está no meu controle, em termos de viagens e locomoção, né, para os lugares,
o que está no meu controle, eu vou, né, melhorar, eu vou dobrar a atenção ali. Então, se o compromisso é 10 horas, eu vou me programar para chegar às 9h30. Né? Então, assim, pelo menos, né, 9h30 estarei lá. Se chegar antes, beleza, pega um livro, vai lendo o livro, vai aproveitando o tempo. Se tiver algum imprevisto, você pelo menos chega ali no horário ou pouco atrasada, né? Porque tem gente que chega muito atrasado, perde as coisas assim por diante. Agora, nem todo mundo está assistindo essa live, né? Nem todo mundo está assistindo essa live. Então pode acontecer de você sofrer com questões por conta dos outros. Então, como eu falei, eu posso de repente pegar o meu alecrim aqui, ó, passar no meu Ajna Chakra, pegar aqui, focar minha atenção, né, falar eu vou fazer minha compra aqui com todos os detalhes, eu vou olhar aqui bonitinho, vou pesquisar, vou marcar tudo bonitinho. Então eu fiz a minha parte para não ter erro na compra. Mas eu não tenho como controlar a pessoa que está de repente separando o pedido. A pessoa pode mandar o pedido errado. Aí o que acontece é aquela velha dica estoica, né? O que você pode ter ação ali, faça. O que você não pode ter ação, então nem se preocupe. Né? Nem vai ficar estressada ou estressado por conta disso. É lidar com a situação da melhor forma possível. Bom, e aí sim, como já foi falado aqui, né, vamos trazer aqui, revisitar o passado. Então o Mercúrio retrógrado, lembra, Mercúrio além da comunicação, das trocas, da locomoção, o Mercúrio retrógrado, ele fala da nossa mente. O Mercúrio fala da nossa mente e a retrogradação pode fazer a nossa mente também voltar ao passado, pode fazer situações do passado voltarem. Né? Então, basicamente talvez alguma questão que não foi bem trabalhada ali, o Mercúrio retrógrado vai na retrogradação, volta aquela questão, volta a situação, volta aquela pessoa, né? E aí você vai rever aquilo. Então, assim, veja, algumas pessoas falam, né, Mercúrio retrógrado significa que os ex, né, vão voltar, né, ex-relacionamento vai voltar. Não necessariamente. Pode ser. Né? Pode, por exemplo, se o Mercúrio está retrogradando na casa 7, que é do relacionamento, ou até na casa 5, que é do romance, pode ser, nem é para todo mundo, mas pode ser que se a pessoa tem um relacionamento do passado que não foi bem fechado ali, bem resolvido, ou ficou alguma pendênciazinha, pode ser que volte. Né? Inclusive é muito legal, porque, por exemplo, a cabeça e cauda do dragão, principalmente a cauda, né? Quando a cauda do dragão está passando na casa 5, se diz que situações, pessoas de vida passada podem surgir. Né? Então, aquele relacionamento que você teve numa vida passada e que ficou uma pendência, essa pessoa pode surgir, né, naquele período que a cauda do dragão está passando na casa 5. Se juntar com o Mercúrio retrógrado, então, aí você fala, nossa, aí veio a pessoa. Sabe que quando você, sei lá, aparece alguém na sua vida que você nem entende como ter uma conexão tão forte, e aí você fala, né, não, mas é uma conexão de vidas passadas, tudo, muitas vezes tem a ver com isso aí, da cauda tá passando na 5, e às vezes nem é uma pessoa que é para ficar, né? É uma pessoa que vem, acontece ali uma situação e depois vai embora, porque era só o fechamento de algo, né, que não ficou bem resolvido. Então, coisas do passado podem voltar. Né? E aí, basicamente, beleza. Né? Algo do passado está voltando. Se não foi bem fechado, bem resolvido ali naquela ocasião, faça o melhor para resolver agora. Né? Então, não é uma coisa que tem que ser ruim. Né? A Viviane falando, ontem já aconteceu isso, uma pessoa apareceu do nada, até lembrei do Mercúrio. Pois é. Eu dou risada, né? Porque muita gente fala, não funciona, a astrologia não funciona, a pseudociência. Enfim, aliás, a aula de hoje, né? Eu vou falar um pouquinho dessa questão ciência e astrologia, a gente vai conversar bastante sobre isso. Mas, assim, você vê acontecer. Não tem jeito. Né? Pode até falar, mas está na sua mente, é o viés de confirmação, não importa. Você vê acontecer. E com pessoas que não acreditam. Então, assim, sei lá, o dono do Instagram, o galera. Não, tá lá, aquilo lá aconteceu exatamente no dia. Então, se é só uma sincronicidade, se é uma causa e efeito, a gente já falou, já teve aula sobre isso. Então, você quer aprender, já está na plataforma. 2 aulas que a gente falou, né, sobre essa questão toda, as leis herméticas na astrologia. Então, vai lá para você poder refletir também. Mas acontece. E por fim, a introspecção, né? Porque, como eu falei, né, o programa, o planeta retrógrado, ele pode mandar energia para dentro. Então, a gente pode ter aí uma introspecção maior. Isso, para quem não tem introspecção, né, pode ser desafiador. Para quem já tem uma introversão, já está mais tranquilo com isso, pode ser tranquilo. Mas o que acontece? Para a pessoa que já é introvertida, pode ficar mais introvertida. Isso pode gerar um desafio, como já foi comentado aqui. Às vezes, você precisa falar, você precisa ir para fora, e aí aquilo está te prendendo. Aí você faz a correção ali. Para quem é muito extrovertido, pode ser estranho. Né? Tipo, agora, sei lá, o que está acontecendo? Eu sou convidado a ficar mais quieto, mas eu quero falar.
Então tem esse ajuste todo que vai acontecendo aqui. Deixa eu botar o mapa aqui de agora para a gente já começar a olhar os aspectos que esse Mercúrio vai fazer. E outra coisa, só para lembrar, né? A retrogradação então é do dia 5 ao 28 de agosto. Então vai pegar praticamente o mês inteiro. Né? Então o mês de agosto é marcado pela retrogradação do Mercúrio. E vai retrogradar aonde? Né? Desde o grau 4 de Virgem até o grau 21 de Leão. Então, essa retrogradação vai pegar 2 signos. Ela se inicia no signo de Virgem, mas ela volta para Leão. Novamente, lembra que eu falei aqui no início da live a situação onde a gente saiu e teve que voltar com o carro para pegar a chave. Né, uma chave que tinha sido esquecida. Então imagina, né, que esse simbolismo pode ser o seguinte: algum assunto leonino, algum assunto da energia do leão. Aliás, eu vou pegar e vou botar o meu mapa aqui para ver como que isso vai se demonstrando no meu mapa. Eu já me estudo, e aí eu convido todo mundo que tem o seu mapa a já se estudar também, né, para a gente pegar essas datas e falar. Então é como se algum assunto leonino possa ter ficado pendente para ser relembrado, para ser retrabalhado. Então, veja, o Mercúrio ele volta até o grau 21 de Leão. Então, por isso que eu falei da área de sombra, né? Desde o momento que o Mercúrio entrou no grau 21 de Leão, ele já começou a passar pela área de sombra. E se você tem planetas perto desse grau, ou seja, o que eu sei, né? O Mercúrio ele vai fazer de novo oposição ao meu Sol. Né? Por quê? Porque o meu Sol é quase grau 25 de Aquário. Então ele vai passar de novo fazendo oposição ao meu Sol, depois ele passa uma terceira vez. Então eu sei que eu vou ter, né, aspectos acontecendo. Vai passar pelo. Não chegou a fazer conjunção com o meu Júpiter, mas vai fazer trígono com o meu Netuno, sextil com o meu Plutão. Então eu estou vendo ali os pontos que serão tocados. Então, do grau 4 de Virgem até o grau 21 de Leão. Veja se você tem algum planeta ali. Né? Aí você vê a conjunção que vai acontecer. Outros aspectos podem acontecer também, mas né, aí fica para cada um. Se você tem um conhecimento, você vê quadratura, você vê trígono, mas pelo menos a conjunção. A conjunção é fácil ver. Qualquer planeta entre o grau 21 de Leão e o grau 4 de Virgem. Ele vai ser tocado pelo Mercúrio e o assunto dele tende a vir à tona. Bom, começando no signo de Virgem, novamente, né, é o domicílio de Mercúrio, a revisão é detalhes, dia a dia, organização, questão de saúde, questão de trabalho, tudo isso pode ser, né, revisado. Então, assim, alguma questão de saúde que você tem que rever, é um momento interessante. Alguma questão do trabalho, alguma melhoria, novamente, algum detalhe, né, que você fala, pô, se eu mudar essa pequena coisa, modifica e melhora o meu dia, é um convite aí do Virgem. Claro que, novamente, né, isso para o geral, para todo mundo, mas vai determinar a casa que ele está no seu mapa astral, pode trazer alguns detalhes a mais. Então, essa energia virginiana nessa área da vida. Quando ele voltar para Leão, vai falar do nosso brilho, da autoestima, do alto valor. Então, algumas pessoas podem estar sendo convidadas a rever a sua autoestima, o seu alto valor, como o quanto você se valoriza, o quanto você reconhece o seu brilho, a questão da liderança, da coragem. Então, quando ele voltar para Leão, tem esses assuntos e talvez uma nova área da vida para você seja ativada. Eu vou até pegar aqui para mim, né? No meu caso, isso se duplica, porque a retrogradação de Mercúrio está na casa 6. Ou seja, podem ser revisões literais assim na minha saúde, no meu dia a dia, na minha rotina e no trabalho. Aí ele vai voltando, eu vou ver se ele volta até a casa 5. Ele chega a voltar até a casa 5. Ele dá uma entradinha aqui na casa 5. Então, alguma questão ali de criatividade, de autoestima, de alto valor, pode vir à tona, mas eu já vejo que no meu caso, a retrogradação inteira praticamente acontece na casa do trabalho, da rotina e da saúde. Veja no seu mapa onde isso vai acontecer. Talvez pegue uma única casa, talvez chegue a pegar 2 casas, 2 assuntos que vão vindo à tona. Principais datas, então, para a gente olhar aqui. Bom, dia 5, que foi antes de ontem, foi quando o Mercúrio iniciou a retrogradação. Então ele estaciona e começa a andar para trás. Dia 8, que é amanhã, né? A Cláudia falou, vai pegar bem meu ascendente, olha só. Então, realmente, talvez uma questão do seu corpo, talvez uma questão das iniciativas, como você troca com o mundo, aparência, tudo isso pode ser trabalhado nesse período. Dia 8 de agosto, olha que interessante. Eu já falei um pouquinho sobre isso no resumão da semana, né? O Mercúrio faz uma conjunção com Vênus. Vênus está no signo de Virgem. Então, justamente, Vênus está ali transitando pela temática virginiana.
Então eu diria que é até uma bênção, porque a Vênus é a pequena benéfica, ela vem facilitar todas as revisões que têm que ser feitas, né, nessa área virginiana da nossa vida, do nosso mapa. A conjunção de Mercúrio com Vênus convida ao diálogo, à conversa, algumas questões dos relacionamentos que só pela Vênus está passando por Virgem precisam ser melhoradas, trabalhadas, que aí com a retrogradação do Mercúrio multiplica, a conjunção dos dois é converse, dialogue, né? Então chegue a acordos, revise acordos, né? Então se algum acordo não está sendo cumprido, veja o que pode acontecer para melhorar isso. E mais do que isso, a Lua estará em Libra, né? Então a Lua vai estar em Libra, em conjunção com a cauda do dragão, com Lilith, então vai ter um período aí bem de limpeza, isso amanhã, né? Já é amanhã, no dia 8, e vai respingar um pouquinho ali para sexta-feira e fim de semana. Da Luísa vai pegar o Quiron, olha só, então feridas, né, podem ser trabalhadas aí nesse período, e a sua capacidade curadora, né, que é o arquétipo do Quiron. No dia 14, o que acontece? O Mercúrio volta para Leão. Então teremos aí, a partir do dia 14, mais uma vez uma energia do Mercúrio em fogo, né, energia do fogo. Agora ele está na Terra, muita questão prática, né? Então ele vai lá para Leão. Nesse dia, inclusive, a Lua estará em Sagitário. Então é um dia que vai pegar fogo, não sei nem que dia que é uma terça-feira, não sei que dia que é, dia 14, não sei. Deixa eu ver aqui no calendário para poder ver o dia que é dia 14. Quarta-feira, é a próxima quarta-feira, dia de Mercúrio. A gente vai ter então o Mercúrio voltando aqui para Leão, a Lua estará em Sagitário, muito, muito interessante, trazendo toda essa energia do fogo, né, para a gente trabalhar, e os assuntos leoninos vão ser revisitados a partir desse momento. A Bárbara falou, minha Lua e meu Marte em Virgem na 11. Veja o grau, né, porque o Mercúrio vai retrogradar no início de Virgem, a partir do grau 4, depois que ele fizer toda a revisão de Leão, que ele voltar ao movimento direto e voltar para Virgem, ele vai passar pelo signo de Virgem inteiro. A da Viviane aqui, a minha Lua é em Leão. Então veja se sua Lua está a partir do grau 21. Se tiver 21, 22, 25, enfim, vai ter a conjunção exata com a sua Lua. Se tiver no início de Leão, tem uma força ali, mas não há uma conjunção exata, então é um pouco mais suave. Então quando o Mercúrio voltar para Leão, volta a energia do fogo, volta a energia da rever a criatividade, rever nossa estima, o valor e tudo isso que a gente já comentou, né? Aliás, o Mercúrio ele vai passar, não, ele não vai chegar na minha parte da fortuna. Quando for dia 18, pessoal, dia 18 de agosto é aquele dia que tá forte, hein? Já falei bastante do dia 18, porque é o dia da lua cheia em Aquário, né? Não, a lua cheia é dia 19, né? Deixa eu só ver rapidinho aqui. A lua cheia é dia 19 ou 18. Lua cheia em Aquário de agosto é dia 19. Mas 18 já está acontecendo tudo. Então, dia 18 e 19 vai ser aquela força. Vai ser aquela força. Por quê? Porque o Mercúrio faz uma conjunção com o Sol e uma quadratura com Urano. Então, o que acontece nesse dia 18, e aí respinga para o dia 19, porque aí vem a Lua e faz oposição aos dois. Sol e Mercúrio estão em conjunção. Isso vai acontecer no grau 26 de Leão. Né? Dia 18 é um domingo. Maravilha, é o dia do Sol. Então, é bem interessante porque o Mercúrio em conjunção com o Sol, retrógrado ali, traz aquela opção, aquela possibilidade da clareza, da iluminação. Né? Inclusive aqui no escritório eu consegui melhorar a iluminação aqui, estava com uma luz ali que não estava legal, enfim, ficava bem esquisito. Colocou ali as lâmpadas melhores, uma iluminação melhor, ficou tudo melhor, eu enxergo mais as coisas, está bem mais interessante. E simbolicamente, o Mercúrio em conjunção com o Sol pode convidar a enxergar, né? E a enxergar assuntos leoninos, assuntos solares. Eu estava até aqui pensando, né, quando a gente entrar nos planetas no curso, eu quero dar alguns exercícios, algumas dicas, né, para que as alunas, os alunos ali ao longo daquela semana vão absorvendo a energia do planeta. Né? Então, que cristal que você pode usar para pegar a energia do Sol, práticas, óleos e assim por diante, porque essa energia do Sol vai estar ali grudada com Mercúrio. E é bem interessante. Só que, ao mesmo tempo, tem uma quadratura com Urano. Né? Urano é aquele planeta doidão, né? Da reforma, da libertação, da mudança, das surpresas. Né? Então, a gente pode ter ali algumas surpresas e algumas quebras, algumas libertações. Eu sempre procuro olhar pelo lado positivo, direcionar, né, pelo positivo, que é a libertação. E aí vem a Lua, que a Lua vai entrar em Aquário, já no dia 18 a Lua está em Aquário. No dia 18,
a Lua já entra em Aquário e vai se encaminhar para o dia seguinte, ter a Lua cheia, que vai ser no final de Leão em Aquário. Né? Então, Lua cheia em Aquário no final de Leão em Aquário. Para mim, assim, vai ser fortíssimo, né? Porque se eu pego o meu mapa, essa Lua cheia acontece em cima do meu Sol. Em cima do meu Sol. E Urano vai estar em cima do meu Quirón. Meu Deus do céu, né? Então, muita mudança aqui, muita coisa acontecendo. É a preparação também para o Saturno, né? Que está chegando aqui no meu ascendente. No ano que vem eu não escapo dele grudar ali no meu ascendente. Então eu já vou me preparando aí para esse dia 18 e 19, que vai ser bem forte. Deixa eu ver aqui. A Bárbara falou que vai pegar Sol Marte, né, na retrogradação. Então, veja aí assuntos de Marte que vão falar de energia, do seu guerreiro, da libido, da sexualidade, da visão do masculino, né, do ânimos, tudo isso pode ser revisado nesse período, que na verdade é ainda na casa 10. Né? Então, se é na casa 10, questões de carreira podem ser trabalhadas aí. Estou com todos esses planetas em Leão e Virgem na casa 12 e 1. Então, ó, os que estão na casa 12 puxa para introspecção, para a espiritualidade, para o inconsciente. Quando chega na casa 1 é você levando tudo isso para o mundo. Né? Ainda mais em Leão, né? Muita luz, com certeza. A Cláudia falou, vai estar bom para você fazer um ritual de Ayahuasca dia 18. Talvez, quem sabe, se vier essa oportunidade, mas eu vou falar que eu tenho feito muitos trabalhos ali em sonho, né, em meditações, que tá tranquilo, tá bacana. Porque muita coisa eu já aprendi com a Ayahuasca. Eu não acho que a gente tem que tomar todo sempre, né? Eu já aprendi bastante. Se vier o chamado, aí a gente vai tomar. Se não, eu vou fazendo aí minhas meditações e coisas com óleos essenciais e cristais que tem funcionado bastante. Até postei hoje sobre obsidiana, né? Que a obsidiana costuma trazer coisas à tona, costuma trazer coisas para se trabalhar. Então é vibracional, né? Uma energia forte, vibracional, que pode vir com os cristais e os óleos. Né? Mas se vier essa oportunidade, quem sabe, né? Se vier o chamado, na verdade, né? A oportunidade a gente cria. Mas se vier o chamado, com certeza farei. Bom, dia 23, a gente vai ter então o Mercúrio fazendo um trígono com Quirón. E tá uma ventania aqui que dá aquele medo. Né? Eu estou ouvindo coisas baterem, janela, porta, bater pela casa. Estou olhando aqui os bambus que tem, né? Tudo deitando, porque tá vindo uma ventania que eu acho que vai vir chuva, né, essa semana. Tá um medinho ali, porque a natureza, ultimamente, ela está meio nervosa, né? Você vê aí, pelo que está acontecendo no mundo, a natureza tem estado um pouco nervosa aí. A Suzy falou Sol em Gêmeos, ascendente Lua em Leão. Então, dependendo do grau, Mercúrio chegará lá, né, e vai fazer algumas revisões no ascendente e na Lua, dá uma olhada. Bom, no dia 23, o Mercúrio faz o trígono com Quirón. Então traz aquela oportunidade de cura de feridas. Muito, muito interessante, porque afinal, né, a gente está falando o quê? Dessa energia que vai falar sobre o nosso elemento fogo, guerreiro. O Quirón, ele está agora no Áries, né, que é o nosso eu. Então Mercúrio em Leão e Quirón em Áries fala muito da nossa iniciativa, da nossa energia, da nossa projeção no mundo, da vontade, porque tanto o signo de Áries quanto o Leão, né, esses dois signos, têm uma natureza muito solar, uma natureza muito do brilho. Por quê? O Sol, ele tem domicílio em Leão, então ele já tem essa força ali no signo de Leão. No signo de Áries ele tem exaltação, ele fica muito forte. Falaremos sobre isso no curso também, entender toda essa questão ali das dignidades planetárias para todo mundo entender isso claramente, né? Então é um trígono muito forte de fogo. Eu diria que é um trígono onde você cauteriza uma ferida, né? Não tem esse esquema de você cauterizar ali uma ferida, alguma coisa. Você usa a energia do elemento fogo para trazer a cura e a transformação. Por fim, falando em elemento fogo, olha só, no dia 24 é o sextil com Marte. Então o Mercúrio vai estar falando bem com Marte também, e o próprio Marte vai estar falando com Quirón. Então é uma coragem, inclusive, novamente, né? É aquele simbolismo bem interessante, juntando aí Mercúrio, Marte e Quirón, daquela ferida, né, que a gente de repente está ali doendo, mas a gente tem que fazer alguma coisa, né, um tratamento ali para melhorar ela, mas você fica com medo porque vai doer, e aí você fica evitando. Mas com a energia do Marte, que é a coragem, você vai lá e faz o que tem que fazer. Né? A gente, naqueles filmes, né, que o pessoal fala da Idade Média, né, que a galera tomava flechada, enfim, e tinha que fazer alguma coisa, que aí você dava álcool, né, para a pessoa, para ela meio que anestesiar um pouquinho para arrancar a flecha. Né, porque, veja, ela tomou uma flechada. Se a flecha ficar ali, vai infeccionar, enfim, vai ter muito problema, né? Só que a possibilidade, né, a visão de tirar uma flecha, de arrancar uma flecha ali, né, dá um medo, porque vai doer muito, enfim. E a energia de Marte é o quê? É vencer esse medo. Então, assim, tem que tirar a flecha, você vai lá e arranca, mesmo que doa um pouco mais, mas por quê? Para poder trazer essa cura. E esse vai ser o último aspecto, então, do Mercúrio enquanto retrogradação, o sextil com Marte.
trazendo coragem, iniciativa e força para a gente poder fazer todo esse processo de revisão e cura. Quando chegar no dia 28, ele volta ao movimento direto. E isso vai ser, né, no dia 28, a Lua estará em Câncer, inclusive, e ele volta ao movimento direto. Aí demora um pouquinho ainda para chegar em Virgem, né? Deixa eu ver rapidinho aqui quando ele chega em Virgem. Aí ele chega em Virgem, mais ou menos aqui, acho que no dia 8 de setembro. Entre o dia 8 e o dia 9 de setembro é quando ele entra no signo de Virgem. Aí ele vai percorrer o signo de Virgem inteirinho agora, só que na energia do Mercúrio direto. Deixa eu ver quando ele chega no grau 4 de Virgem. Olha só. Então até mais ou menos, até o dia 11 e 12 de setembro, a gente está naquele período chamado de sombra, pós-sombra. Então até lá, na primeira quinzena de setembro, a gente pode ter algumas questões ali que vão sendo trabalhadas. Porque, para a gente ir finalizando, então, primeiro, dica de óleo e cristal, alecrim, hortelã. Aqui eu fiz aqui uma misturinha de alecrim com hortelã, onde eu posso ir utilizando, né? Inclusive eu passo aqui na barba porque ajuda, né, a crescer, enfim. E já deixo o cheiro aqui, é maravilhoso. Então esses dois óleos são incríveis para usar nesse período. E a sodalita. Você pode usar uma sodalita para trabalhar a sua atenção. Qual o convite do Mercúrio retrógrado para todos nós? Melhorias. Né? Melhorias. Então, olha para a sua vida, olha para trás, o que tem que ser melhorado? Olha para dentro, o que tem que ser melhorado? E fazer esses ajustes. Veja na área da vida, do seu mapa, onde cai. Aliás, para quem está aqui até o final da live, né? Eu vou colocar uma caixinha de pergunta agora. E para 5 primeiras pessoas que mandarem o mapa, o pessoal manda a mandala, tá? Manda a mandala, porque se mandar só aquela listinha ali do personagem, fica muito complicado de ver. Então, se você mandar a sua mandala do mapa, eu vou falar aonde o Mercúrio vai retrogradar no seu mapa e dar algumas dicas, né? Dar algumas informações ali que você pode trabalhar. Então, para 5 primeiras pessoas, já fica ligado, eu vou botar nos stories, aí você manda o seu mapa. A Bárbara falou, o alecrim ajuda a crescer o cabelo? Com certeza, o alecrim é um dos mais famosos, né, nesse sentido. O hortelã também ajuda, mas o alecrim ajuda demais. Então, manda o seu mapa para eu dar alguma dica, mas veja, na área da vida que o Mercúrio está retrogradando, está sendo dado uma oportunidade do universo para revisão e melhoria. Então, pergunte-se, o que pode melhorar nessa área da vida? O que pode melhorar nesse símbolo planetário que está sendo trabalhado? Por exemplo, na Bárbara, ela falou, Marte vai ser, né, tocado pelo Mercúrio. O que pode melhorar na minha iniciativa, na minha coragem, na minha libido, na sexualidade, né, na minha energia? O que pode melhorar, de repente, na minha questão com o masculino, que é o Marte? O que pode melhorar no meu gerenciamento da raiva, que é o Marte? Então, esse é o convite para esse período. Se você tem outro planeta sendo tocado, esse planeta vai também ser chamado à revisão. E todo mundo, independente de você ter planeta em Virgem ou não, ou de repente outro planeta sendo tocado, tem uma ou duas áreas da vida que vai receber essa retrogradação. Então eu vou finalizando aqui. Agradeço aí todo mundo que participou. Fica ligado nos stories. Então, quando eu postar aqui a caixinha, as 5 primeiras pessoas que mandarem eu já respondo. Por que eu vou limitar? Porque eu não consigo responder para todo mundo. E eu tenho que hoje, inclusive, preparar a aula de à noite, né? Então à noite a gente vai ter aula de astrologia. Quer entrar na turma para você poder aprender? Dá tempo. Se inscreve ainda hoje, manda mensagem para mim. Você pode já ver a aula ao vivo, que é às 7 horas da noite. Não pode ver ao vivo? Tranquilo, porque elas são gravadas e colocadas na plataforma. Então assim que você entrar, você já tem aulas que já foram dadas e você pode acompanhar as próximas. Vou ficando por aqui, muita gratidão, um beijão. Namastê, Harion. Aproveita o Mercúrio Retrógrado, compartilhe essa live com quem você acha que pode querer essas informações também. E até amanhã no Astral do Dia. Para quem está no curso, até daqui a pouco, à noite, né, na aula. E para quem não estiver no curso, até amanhã no Astral do Dia, bem cedinho. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.